Olá pessoal, vamos para mais um resumo da semana Viaprev. E na edição de hoje eu queria passar para vocês algumas dicas de dia a dia para como que a gente lida com algumas situações relacionadas a dois documentos muito importantes: carteira de trabalho e documentação médica, tá? O que a gente ouve muito de cliente aqui no Viaprev relatos como a empresa pegou minha carteira de trabalho para fazer alguma anotação e não me devolveu, e eu tive que tirar uma nova, e lá tinha várias anotações. Ou a empresa exigiu que eu apresentasse atestado médico original e ficou lá na empresa, e eu não tenho esse atestado agora para passar numa perícia. Ou no próprio INSS, eu fui dar entrada em algum benefício e o INSS ficou com a minha carteira, exigiu a minha carteira original e ficou lá no INSS, nunca me devolveu. Ou fui passar por uma perícia médica no INSS, o perito exigiu que eu entregasse exames e laudos que eu tinha originais e eu nunca mais tive acesso a esses documentos. Gente, isso prejudica muito, porque depois que você precisa para comprovar alguma situação médica, ou se não comprovar alguma situação de tempo de carteira, cadê a carteira? Cadê o documento médico? Tá? Então assim, não pode, tá? Então eu vou passar para vocês algumas normas, algumas leis referentes à situação e algumas dicas de como lidar com situações desse tipo. Então vamos lá, referente à empresa. Então eu estou empregado e a empresa pediu minha carteira para fazer alguma anotação de admissão, demissão, férias, aumento de salário, enfim. Então a empresa reteve minha carteira para fazer essa anotação e, por lei, ela precisa devolver esse documento para mim em até 48 horas. Se a empresa não te devolver essa carteira em 48 horas, ela está infringindo a lei, cabível até de multa. Isso é muito sério, tá? Natália, como é que eu vou provar que a carteira ficou com a empresa e tal? Normalmente, a empresa faz você assinar um documento, um recibinho de entrega e de devolução desse documento, dessa carteira de trabalho. Se a empresa não pedir para você assinar, peça você, tá? Ou alguém do RH, enfim, quem pediu. Por favor, você pode só assinar um comprovante que eu tô te entregando a carteira hoje? E a pessoa só vai assinar que tá recebendo esse documento naquela data. Quando a empresa te devolver o documento, na mesma folha, retirei a carteira tal data, tá? Se eles demorarem mais do que 48 horas, cabe multa, tá? Isso é muito importante. E a mesma coisa para a documentação médica que você apresente para a empresa. Então a empresa fala, olha, se você for se ausentar, passar em consulta, ou se você se afastar por qualquer razão, você precisa comprovar o afastamento ou a sua situação de doença, de situação de problema de saúde, com um documento médico original. Eles não podem exigir documento original, somente cópia. O máximo que pode acontecer é se tiver alguma dúvida relacionada a essa cópia que você está apresentando, eles exigem a original só para dar uma olhada nos dois. Ó, cópia e original. Dá uma olhada, tá igualzinho. Devolve o original para você e fica com a cópia para eles, tá? Então não pode de jeito nenhum. A mesma coisa no INSS. Passei por perícia e o perito falou que precisava ficar com a documentação original. Mesmo eu tendo levado cópia super legível, dava para ver tudo certinho, ele exigiu o original e nunca mais me devolveu. Gente, não pode de jeito nenhum, tá? Então, são situações em que a gente tem que prestar atenção. Quando é no INSS, o procedimento é um pouquinho diferente. Então, primeiro, original não pode. A gente sempre tem que levar cópia nessas situações junto com o original. Porque se o servidor ou o perito entender que aquela cópia não tá muito nítida, enfim, alguma coisinha tá ilegível, sei lá, eles vão fazer essa comparação que eu mencionei lá atrás, tá? Então eles vão olhar os dois documentos, vão atestar que tá ok, e se a cópia não tiver legível, aí sim, o INSS pode ficar com o seu original, só que nesse caso, eles vão fornecer para você um termo de retenção e restituição do seu documento. Você vai assinar esse termo e o INSS é obrigada a devolver o seu documento no máximo em 5 dias. Tá? Infelizmente, a grande maioria entrega o documento, não pega esse termo de restituição
e nunca mais ouve falar no documento que ficou no INSS. Então, é muito importante, primeiro, empresa é 48 horas, INSS, se precisar, 5 dias assinando um termo de retenção e restituição de documentos. Outra dica para a gente encerrar é, se por um acaso eu for entregar, não é só para empresa, para INSS, gente, para qualquer lugar, eu vou entregar um documento para alguém, para o meu empregador, para o INSS, para qualquer situação, pega recibo. Eu afastei 5 dias, eu vou apresentar o meu atestado na empresa. Cópia e exija da pessoa da RH ou de quem está recebendo esse documento um visto embaixo. Recebi o documento em tal data. Porque o que mais acontece depois de surpresas desagradáveis da pessoa falar: eu peguei meu olerite e estava lá depois descontado os meus dias. E a empresa fala: você não entregou documento nenhum. E você tinha entregue o documento. E isso é muito comum no dia a dia, né? De várias situações em que a gente entrega documento, não tem prova que entregou. Como é que a gente vai se defender depois? Então, é só um vistinho embaixo. Recebi o documento, tal data, acabou o problema. E o INSS, um vistinho não resolve não, tá? O INSS tem que apresentar o termo de restituição e devolução de documento, tá? Pelo amor de Deus, isso é muito importante. Não me perca mais carteira de trabalho, gente. Isso faz uma falta danada depois, tá bom? Bom, é isso. Vamos encerrando por aqui. Boa sorte para todos para enfrentar essa pandemia. Espero que acabe logo, que fiquem todos bem, né? Que não é fácil, né, gente? Um grande abraço para todos vocês.